Existe um número que te acompanha desde o início da sua vida. Ele está nos seus documentos, nas suas lembranças de infância, na lápide que um dia guardará seu nome. Ele não muda. Ele é o rastro silencioso do tempo que te viu nascer. Mas ninguém fala sobre ele. Ninguém o questiona. Ninguém se pergunta o que significa o último número do meu ano de nascimento. Seria apenas uma coincidência matemática? Ou haveria ali, como acreditava Carl Jung, um símbolo oculto, uma pista do inconsciente coletivo, uma marca energética que revela algo essencial sobre quem você é? Para Jung, nada é por acaso. Ele não via números apenas como cifras, mas como símbolos vivos, carregados de arquétipos, manifestações do inconsciente que moldam nossas emoções, decisões, relações e até mesmo nossos traumas. Segundo ele, o mundo exterior reflete o mundo interior e o tempo, com seus ciclos e repetições, é mais do que cronologia, é linguagem. Uma linguagem simbólica que, quando compreendida, nos revela não só o que vivemos, mas quem fomos feitos para nos tornar. Nesse vídeo, vamos decifrar o que o último dígito do seu ano de nascimento revela sobre sua alma. Vamos mergulhar no simbolismo junguiano, nos arquétipos antigos, nos padrões invisíveis que se repetem em cada geração. Você nasceu em um ano terminado em 1, 4, 7 ou 9. Isso não é só um número, é um chamado ancestral. É a porta de entrada para um tipo específico de energia que molda sua jornada, sua forma de amar, de se proteger, de enfrentar o mundo. Você pode não lembrar dos primeiros minutos da sua vida, mas o número que encerra seu nascimento sabe, algo que você ainda não descobriu. E talvez ao entender o que ele significa, você finalmente compreenda por que repete certos padrões, por que sente o que sente, e por que sua alma parece carregar uma missão que você nunca soube explicar. Prepare-se. O que vamos revelar aqui não é numerologia, não é misticismo superficial. É psicologia simbólica profunda. É a sabedoria de Carl Jung, aplicada ao número mais esquecido e talvez mais revelador da sua biografia. Você não vai mais olhar para sua data de nascimento da mesma forma depois disso. Nascidos em anos terminados em 0, não carregam apenas um número neutro, carregam um portal. O 0, na visão simbólica profunda, é mais do que um começo, é o antes do começo, é o vazio criador, o útero do tempo, o silêncio que antecede o primeiro som. Para Jung, tudo o que existe nasceu do inconsciente, e o 0 é a imagem perfeita desse inconsciente primordial, escuro, misterioso, fértil. Os que nascem com esse número trazem dentro de si a energia do Gênesis, a potência daquilo que ainda não foi moldado, mas já pulsa com intenção. Essas pessoas costumam sentir desde cedo que pertencem a outro tempo. Têm uma sensibilidade aguda para o que está por vir. Uma intuição silenciosa que muitas vezes as afasta do barulho social. São os que iniciam dinastias sem perceber, que plantam sementes cujos frutos outros colherão. São os avós silenciosos que sustentam a família inteira com o olhar. Os líderes discretos que inauguram ciclos sem precisar de reconhecimento. O que carregam é algo antigo, um chamado que não tem forma, mas tem presença. Ao mesmo tempo, nascer com o final 0 também significa carregar o peso da indefinição. O desafio dessas almas é lidar com o sentimento de vazio interior que, se não for compreendido como potência, pode se tornar angústia existencial. São pessoas que muitas vezes não se encaixam, não se definem, não conseguem seguir trilhas já marcadas. Sentem que estão sempre começando, mas com dificuldade de concluir. E isso não é falha, é natureza. São almas moldadas para gerar novas rotas, não para seguir mapas prontos. O 0 é o campo fértil antes da semente. E aqueles que nascem sob esse número são os guardiões do que está por nascer. Não são pessoas comuns, não vivem de forma linear, não seguem o tempo cronológico, seguem o tempo simbólico, o tempo da alma. São pontes entre o que já morreu e o que ainda não nasceu, e por isso tantas vezes são incompreendidos. Carl Jung
dizia que o inconsciente é criativo por essência, e os nascidos com o final 0 são manifestações vivas dessa criatividade primordial. Quando encontram um caminho onde podem criar, seja em forma de arte, sabedoria, espiritualidade ou cuidado com os outros, tornam-se potentes. Mas quando tentam se encaixar em padrões estreitos, adoecem. Se você nasceu com o final 0, entenda, sua vida não será comum. Você não foi feito para repetir. Você veio para iniciar, para abrir espaços, para lembrar ao mundo que o nada, quando consciente, é o lugar onde tudo começa. O número 1 é o primeiro passo depois do vazio. É o início do movimento, a faísca que rompe a escuridão, o impulso vital que anuncia, eu existo. Os nascidos em anos terminados em Inum carregam em si essa força inaugural. São pioneiros por natureza, não apenas em ações externas, mas em posturas internas. São aqueles que entram onde ninguém entrou, que pensam o que ninguém ousou pensar, que quebram padrões não por rebeldia, mas porque simplesmente não conseguem viver sob ordens alheias. Carl Jung via o número 1 como a manifestação da individualidade, da consciência emergente que começa a se destacar do coletivo. É o símbolo da separação necessária para que o eu possa nascer. Por isso, quem carrega esse número como marca de nascimento costuma ter uma forte inclinação à autonomia. Desde cedo, essas pessoas sentem um impulso interno para liderar, questionar, decidir por conta própria. São inquietas diante do conformismo e extremamente sensíveis a qualquer forma de dominação. Mas o caminho do 1 não é fácil, porque abrir caminhos é sempre mais difícil do que segui-los. São pessoas que muitas vezes sentem que estão sozinhas em suas escolhas, que precisam justificar cada passo, cada ideia, cada sentimento, e isso pode gerar uma solidão profunda. A solidão de quem vai à frente da própria geração, de quem está anos à frente do próprio tempo. Em alguns casos, essa energia se transforma em rigidez. O 1, quando ferido, vira obstinação cega, e se não souber equilibrar força com escuta, ação com introspecção, corre o risco de se isolar completamente. Mas quando encontra o centro, quando entende que sua missão não é dominar, mas iluminar caminhos com a própria coragem, o nascido com o final 1 se torna um farol. É a pessoa que não espera que o mundo mude para depois agir. Ela age e muda o mundo. Tem o dom de inspirar, de mostrar que é possível fazer diferente, de transformar dúvida em direção. E por isso, mesmo sem saber, carrega a responsabilidade de ser exemplo. Se você nasceu com o final 1, sua alma é a alma do começo. Você não veio para repetir modelos, veio para desafiar estruturas. Você não veio para pedir permissão, veio para abrir a porta. Mas lembre-se, pioneiros também precisam descansar, também precisam ser cuidados e precisam, sobretudo, aprender que ser o primeiro não significa estar sozinho. O número 2 é o símbolo do espelho, onde o 1 afirma o eu, o 2 introduz o outro. É o número da relação, da polaridade, da busca por equilíbrio entre forças opostas. Quem nasce em um ano terminado em 2 carrega, consciente ou não, o peso e a dádiva da dualidade interior. São almas que vivem entre extremos, razão e emoção, força e sensibilidade, presença e fuga. E seu desafio maior não é escolher um lado, é encontrar harmonia entre os dois. Na psicologia junguiana, o 2 representa o início da tensão dos opostos, um princípio fundamental na jornada de individuação. O self só pode emergir quando o conflito é encarado. Por isso, os nascidos com o final 2 são muitas vezes introspectivos, observadores, profundamente analíticos. Sentem tudo em dobro. Enxergam mais do que os outros. Carregam uma sensibilidade que os faz captar o invisível, o não dito, o que vibra por trás das aparências. São diplomáticos natos, com uma tendência natural a mediar, compreender, costurar diferenças. Mas, ao mesmo tempo, podem viver paralisados entre escolhas, buscando aprovação, tentando agradar a todos e se perdendo de si. Essa oscilação é o risco e também
o caminho de cura. A alma marcada pelo número 2 precisa, ao longo da vida, compreender que a dualidade não é fraqueza, é sabedoria em formação. Que viver entre mundos é dom, não maldição. Mas isso só acontece quando o 2 aceita que não precisa ser completo para ser amado, nem ter todas as certezas para seguir. Quando abraça sua sensibilidade como força e não como defeito. Muitas dessas pessoas carregam relacionamentos complexos, justamente porque projetam no outro aquilo que ainda não integraram em si. Têm dificuldade em colocar limites, em escolher, por si, em se posicionar com firmeza. Mas quando finalmente entendem que o equilíbrio não está na ausência de conflito, mas na capacidade de sustentá-lo com consciência, tornam-se guias, terapeutas, conselheiros, curadores de vínculos. Porque ninguém compreende melhor a dor de viver entre forças contraditórias do que quem nasceu com ela no peito. Se você nasceu com o final 2, seu destino não é escolher um lado, é saber transitar entre eles. Você é ponte. Você é costura. Você é alma sensível entre forças opostas. E quando parar de se culpar por sentir demais, descobrirá que sua maior dor sempre foi, na verdade, sua maior capacidade de amar. O número 3 é o primeiro número verdadeiramente criativo. Depois da polaridade do 2, surge o 3 como síntese, como expressão, como nascimento do verbo. Quem nasce em anos terminados em 3, carrega consigo o arquétipo do comunicador. Aquele que traduz o invisível em linguagem, que transforma sentimento em palavra, que dá forma ao caos interno através da expressão. São pessoas que, mesmo caladas, têm dentro de si uma voz inquieta. Uma voz que narra o mundo, que observa detalhes, que precisa contar o que sente para entender o que vive. Jung acreditava que a simbolosfera psíquica se organizava por meio de imagens e linguagem. O número 3 representa justamente esse ponto de virada, quando o mundo interno começa a dialogar com o mundo externo. Por isso, os nascidos com esse número costumam ter forte conexão com a arte, a escrita, o ensino, a fala, a música, a criatividade em qualquer forma. Eles não apenas comunicam, eles transformam o que comunicam. Suas palavras não são decorativas, são instrumentos de cura, de sedução, de construção de realidades. Mas há um desafio oculto nesse arquétipo, o risco da superficialidade. O 3, quando ferido, usa a fala como defesa. Fala muito, sente pouco, brinca com as palavras para não mostrar as feridas, cria histórias para não encarar a própria dor, e assim, pode viver encobrindo angústias com leveza aparente, como quem distrai a si mesmo da profundidade que carrega. Essas pessoas precisam, ao longo da vida, descobrir que a palavra não serve apenas para conquistar o outro, mas para revelar a si mesmo que a verdadeira comunicação não está em dizer o que o outro quer ouvir, mas em ter coragem de dizer o que a alma grita. Quando amadurecem, tornam-se oráculos modernos, conselheiros, artistas, terapeutas, líderes. Conectam ideias, inspiram multidões, fazem com que as pessoas sintam coisas que não conseguiam nomear. E o fazem com uma leveza que, muitas vezes, esconde a profundidade do que realmente são. Se você nasceu com o final 3, saiba, sua voz tem poder. Você não veio ao mundo para se calar. Você é verbo, é ponte entre o que se sente e o que se entende. Mas, lembre-se, a fala só é cura quando nasce da verdade. E a sua missão não é apenas encantar, é tocar a alma do outro com a verdade da sua. O número 4 é a primeira estrutura sólida. É o quadrado, o chão firme, os 4 pontos cardeais, as 4 estações. É o número da matéria organizada, da base sobre a qual tudo pode crescer. Quem nasce em um ano terminado em 4, carrega dentro de si o arquétipo do construtor. São pessoas que não se contentam com promessas vagas, nem com sonhos soltos. Elas precisam ver o que é real, o que é possível sustentar, o que pode durar. Têm um senso natural de responsabilidade, de estabilidade, de ordem. E isso não é frieza. É raiz. Carl Jung via o 4 como um símbolo da totalidade concreta. Em muitas mandalas do inconsciente, esse número aparece como imagem do equilíbrio interno. Quem carrega esse número como assinatura de nascimento
tende a buscar segurança, não apenas no mundo exterior, mas no mundo emocional. São aqueles que constroem lares, que sustentam vínculos, que cuidam sem fazer alarde. Não são pessoas barulhentas. São discretas, constantes, confiáveis. Sua presença é como a parede silenciosa que mantém a casa em pé. Mas por trás dessa força também mora um desafio: o medo da mudança. O nascido com o final 4, quando desequilibrado, torna-se resistente ao novo, apegado ao que conhece, refém de rotinas que já não nutrem. Por querer tanto estabilidade, corre o risco de se prender a estruturas mortas, de ficar em relações por lealdade e não por amor, de manter empregos por segurança e não por vocação. Seu aprendizado é saber que a solidez não está apenas no que dura, mas no que tem sentido. Essas pessoas costumam amadurecer cedo. Sentem que precisam dar conta, que são o suporte de outros, que não podem falhar. Muitas vezes carregam o peso de famílias inteiras. São aqueles que os outros procuram quando tudo desaba, e eles sustentam, mesmo cansados, mesmo calados, mesmo sozinhos. Sua missão não é pequena, vieram para construir estruturas, vínculos, valores, mas precisam aprender que até mesmo um construtor precisa de descanso, de afeto, de leveza. Se você nasceu com o final 4, saiba, sua alma é chão. Você veio ao mundo para dar forma ao que parecia impossível. Mas lembre-se, construir também é saber derrubar o que não serve mais. Você não está aqui apenas para levantar paredes. Está aqui para criar fundações que sustentem vida. O número 5 é movimento, é transição, é o ponto de desequilíbrio que antecede a mudança. Quem nasce em um ano terminado em 5 carrega a energia da inquietação criadora, da busca incessante por algo que nem sempre sabe nomear, mas sente que precisa encontrar. São pessoas que não se satisfazem com o que está dado, estão sempre olhando além, desejando mais sentido, mais liberdade, mais intensidade. Jung dizia que o ser humano se move por tensões internas, por impulsos do inconsciente que exigem transformação. E o 5 é exatamente isso, o símbolo de quem vive em constante diálogo com o novo. Essas almas nasceram com o dom da adaptação. Mudam de ideia, mudam de planos, mudam de cidade, mudam de profissão. Não por instabilidade, mas porque sentem o chamado da vida pulsando em cada esquina. O mundo para elas é vasto demais para caber em uma só forma. São pessoas naturalmente curiosas, inteligentes, expansivas. Quando bem integradas, são ponte entre mundos, entre o antigo e o moderno, entre o racional e o intuitivo, entre a estabilidade e a liberdade. Conectam ideias, estilos, culturas, desafiam limites, quebram rotinas, abrem janelas onde outros veem apenas paredes. Mas o desafio dos 5 é justamente não se perder na própria velocidade. São almas que, se não encontrarem um eixo interno, correm o risco de viver sempre fugindo de si, dos vínculos, dos compromissos. Mudam tanto que não criam raízes. Têm dificuldade em sustentar processos longos. Começam com entusiasmo, mas se frustram fácil. O aprendizado aqui é aprender a respirar dentro do próprio corpo, a entender que liberdade não é ausência de limites, é consciência na escolha. Muitos nascidos com o final 5 sofrem com julgamentos. São vistos como volúveis, inconstantes, difíceis de entender. Mas por trás dessa inquietação mora um espírito pioneiro. Eles são os transformadores de época, os mensageiros de um tempo novo. Sentem antes dos outros que algo precisa mudar. E quando amadurecem, tornam-se líderes criativos, pensadores inovadores, mestres da reinvenção. Sua energia é caótica, sim, mas é o caos fértil, o caos que antecede o renascimento. Se você nasceu com o final 5, aceite sua alma viajante. Você não foi feito para se encaixar, foi feito para explorar. Mas lembre-se, até o vento precisa de direção. Sua missão não é correr sem rumo, é levar movimento onde tudo está parado e ensinar ao mundo que a vida é feita para ser vivida em constante renovação. O número 6 é o símbolo da harmonia, da beleza interior, da união entre o que sente e o que sustenta. Para Carl Jung,
O 6 está ligado ao princípio do amor que acolhe, ao arquétipo da alma que nutre, que ouve, que restaura. Quem nasce em um ano terminado em 6 traz consigo a missão silenciosa e profunda de cuidar do que é frágil, nos outros e também em si. São pessoas com uma sensibilidade refinada, que percebem o desconforto no olhar do outro antes mesmo que ele diga. Têm uma intuição emocional quase mágica e um impulso quase instintivo para proteger. Essas almas vivem em busca de equilíbrio emocional. Sentem um desejo profundo por vínculos autênticos, por lares tranquilos, por relações verdadeiras. Mas nem sempre conseguem isso com facilidade, porque justamente por sentirem tanto, vivem muitas vezes em função dos outros. Esquecem de si para servir, silenciam suas dores para acolher as dores alheias, se adaptam ao que for preciso para manter a paz, mesmo que isso os fira. E aqui mora seu maior desafio: aprender que cuidar do outro nunca pode significar abandonar a si mesmo. O arquétipo dos 6 é o do cuidador, mas também o do sacrifício. E se essa energia não for bem canalizada, essas pessoas se tornam prisioneiras de relações desequilibradas. Dão demais, recebem de menos, acolhem até o que já não cabe mais, perdoam o imperdoável, confundem amor com sobrevivência afetiva. E quando isso acontece, o coração dos 6 adoece. Começa a se sentir usado, vazio, cansado de carregar pesos que não são seus. Por isso, o grande aprendizado dessas almas é estabelecer limites conscientes, não para endurecer, mas para se proteger do excesso. Quando amadurecem, os nascidos com final 6 tornam-se faróis de afeto. São professores, terapeutas, mães espirituais, amigos fiéis. Estão sempre onde o outro precisa, não com barulho, mas com presença. Não com conselhos prontos, mas com escuta profunda. E mais do que isso, ensinam com o próprio exemplo que o amor verdadeiro começa no autocuidado e que a harmonia que tanto buscam só floresce quando estão inteiros, não exaustos. Se você nasceu com o final 6, sua alma tem mãos invisíveis que abraçam. Você veio ao mundo para lembrar que sentir não é fraqueza, é dom. Mas lembre-se, não é sua função curar o mundo inteiro, é sua missão amar com consciência e, sobretudo, se amar com o mesmo carinho que oferece aos outros. Número 7 é o número da introspecção, da sabedoria oculta, da jornada espiritual silenciosa. Para Jung, representa o chamado da alma para o que está além da matéria, o invisível, o sutil, o eterno. Quem nasce em um ano terminado em 7 carrega dentro de si uma inquietação que não se resolve com respostas fáceis. É como se desde cedo soubessem que existe algo além da superfície das coisas. São pessoas naturalmente profundas, observadoras, pensativas. Não se contentam com explicações rasas, querem compreender a essência. Essas almas não se adaptam facilmente ao barulho do mundo. Precisam de silêncio, de solidão, de tempo para elaborar o que sentem. Muitas vezes são vistas como distantes ou frias, quando na verdade estão em contato com camadas internas que a maioria ignora. São os que questionam o sentido da vida ainda na infância, que se encantam por livros, filosofia, espiritualidade, psicologia, simbolismo. Para elas, viver é também investigar a si mesmas, os outros, o destino. Nada é por acaso. Cada dor, cada encontro, cada repetição carrega uma mensagem que precisa ser decifrada. Mas com esse dom vem um desafio: o risco do isolamento emocional. O nascido com final 7 pode se fechar em excesso, pode se esconder dentro de si, tornar-se cético, desconfiado e até arrogante em sua busca por verdade. Pode se tornar alguém que compreende tudo, mas não consegue se entregar. Que vê o outro por dentro, mas não permite ser visto. Seu aprendizado está na vulnerabilidade, em confiar que é possível ser espiritual e humano ao mesmo tempo, sábio e imperfeito, profundo e amoroso. Quando se equilibra, o 7 se torna mestre, não no sentido vaidoso da palavra, mas no sentido sagrado, aquele que ensina sem querer, apenas vivendo com verdade. É o conselheiro silencioso, o amigo que oferece uma frase e muda o curso de uma vida,
o velho sábio que olha para o caos e enxerga sentido. Seu poder está no olhar, nas perguntas que faz, no jeito com que transforma confusão em clareza e, sobretudo, no modo como caminha, sempre em direção à verdade interior. Se você nasceu com o final 7, sua alma é um templo. Você não está aqui para repetir fórmulas. Você veio para questionar o mundo e se transformar no processo. Mas, lembre-se, sabedoria sem conexão vira solidão. Você não precisa renunciar ao mundo para tocar o eterno. Precisa apenas abrir o coração e confiar que às vezes o que cura é tão simples quanto um abraço verdadeiro. O número 8 é o símbolo do poder material e espiritual em equilíbrio. É o infinito deitado, o ciclo que não se rompe, a força que constrói e destrói ao mesmo tempo. Para Carl Jung, o 8 representa o ponto em que a energia se torna concreta, mas não perde sua conexão com o invisível. Quem nasce em um ano terminado em 8 carrega em si uma força latente, uma presença que impõe respeito mesmo quando não diz nada. São pessoas que nasceram para transformar estruturas, para assumir responsabilidades, para liderar, mas liderar com alma, não com imposição. Essas almas têm um magnetismo natural. Costumam atrair olhares, confiança, peso, expectativa. Desde cedo, sentem que são diferentes, que o mundo exige delas mais do que dos outros, e muitas vezes aceitam esse papel, mesmo sem estarem prontas. O 8 carrega uma energia ancestral de comando, mas isso pode ser um fardo, porque onde há poder há também teste. Essas pessoas passam por provações intensas, especialmente em relação à justiça, à autoridade, ao controle. Precisam aprender ao longo da vida a usar sua força com sabedoria e não como defesa. O grande desafio do 8 é não se perder no jogo de forças. Quando desequilibrado, torna-se autoritário, obcecado por controle materialista. Usa o poder para se proteger da dor. Mas, quando desperto, se torna um dos arquétipos mais transformadores da jornada humana. Porque o 8 maduro não quer dominar, quer servir com grandeza. Quer transformar sistemas, curar legados familiares, construir caminhos de verdade. Ele não teme o conflito, não se intimida com o caos. Entra onde ninguém entra e limpa a lama com as próprias mãos. Jung via o poder como uma expressão da sombra. O 8 precisa, mais do que qualquer outro, conhecer sua sombra, reconhecer o que o move, o que o ameaça, o que o corrompe, porque só quem conhece sua própria escuridão pode usar a luz com responsabilidade. Essas almas têm vocação para cargos altos, para decisões que impactam muitos, mas também podem ser os pilares silenciosos de uma família inteira, os que sustentam tudo por dentro, sem alarde. Se você nasceu com o final 8, sua alma é uma coluna. Você veio ao mundo para assumir responsabilidades, destinos, mudanças profundas. Mas lembre-se, o verdadeiro poder não está em controlar, está em transformar, e só transforma de verdade quem já foi transformado pela dor. O número 9 é o fim de um ciclo. É o encerramento sagrado antes do novo começo. É o número da sabedoria acumulada, da compaixão madura, da alma que já percorreu muitos caminhos. Quem nasce em um ano terminado em 9, carrega em si uma energia antiga, quase espiritual. São pessoas que parecem ter vivido muito mais do que a própria idade, que desde cedo sentem o peso do mundo nos ombros, não como opressão, mas como responsabilidade silenciosa. Jung diria que essas almas trazem a marca do arquétipo do ancião interior, o mestre que habita cada um de nós e que sabe que tudo passa, tudo muda, tudo retorna. Essas pessoas têm uma sensibilidade profunda às dores coletivas. Sofrem pelo que está além do pessoal. São tocadas por causas sociais, pela injustiça, pela dor do outro. Têm o dom da escuta, da empatia verdadeira, da presença que consola sem precisar dizer nada. Muitas vezes se tornam terapeutas, cuidadores, professores, líderes espirituais, mesmo sem buscar esse papel conscientemente, porque sua energia os coloca nesse lugar. O 9 é o símbolo da entrega, e os que o carregam sabem intuitivamente
que a vida só tem sentido quando é colocada a serviço de algo maior. Mas o desafio dessas almas é o desapego. O 9 vive rodeado de finais, amizades que se afastam, fases que se encerram, relações que se transformam. E muitas vezes isso dói, porque amar com profundidade também é sofrer com intensidade. O 9 precisa aprender que encerrar não é perder, é abrir espaço para o novo, que deixar ir não significa fracasso, significa maturidade. E que sua missão não é reter, mas sim completar o que veio para ser vivido. Muitos nascidos com final 9 passam por grandes transformações ao longo da vida. Mudam de rumo, de profissão, de identidade, passam por perdas significativas, mas cada uma dessas experiências os molda, os purifica, os desperta, e quando olham para trás, percebem que cada dor foi uma iniciação, que cada perda foi um portal, e que hoje, mesmo sem terem planejado, são exemplo de algo que o mundo perdeu. A dignidade de viver com profundidade. Se você nasceu com o final 9, aceite seu chamado. Você não está aqui para permanecer. Está aqui para encerrar com consciência e partir com leveza. Você é alma velha. Você é ponte entre o fim e o recomeço. E o que você toca, você transforma. Não com força, mas com presença. Não com pressa, mas com sabedoria. Porque o verdadeiro despertar acontece quando você aceita que sua missão é concluir o que outros jamais conseguiriam terminar. Você nasceu em um ano. Mas esse ano não foi apenas uma data. Foi um símbolo, uma assinatura do tempo, um sussurro do inconsciente coletivo dizendo: esta alma veio com uma missão específica. Carl Jung nos ensinou que a vida fala conosco o tempo todo, não com palavras, mas com símbolos. E os números que carregamos, os ciclos que vivemos, os padrões que se repetem, tudo isso é linguagem da alma. Quando você observa o último número do seu ano de nascimento com atenção, algo se revela. Algo que talvez você sempre soube, mas nunca conseguiu dizer. Um traço da sua essência, uma pista do seu caminho. Não se trata de superstição, não se trata de adivinhação. Trata-se de consciência. Se você ouviu cada uma dessas descrições e algo dentro de você se mexeu, não ignore. Pode ter sido sua alma finalmente sendo reconhecida. Pode ter sido um antigo pedaço de você sussurrando: agora você entendeu. E quando a gente entende, a gente liberta. Liberta-se da culpa de não se encaixar. Liberta-se da cobrança de ser como os outros. Liberta-se da ilusão de que está perdido, quando, na verdade, sempre esteve seguindo uma bússola invisível. A sua jornada tem sentido, o seu número tem significado, e o seu tempo tem um ritmo que só você pode escutar. Se esse vídeo falou com você, deixe nos comentários qual é o seu número. Você se identificou com o arquétipo descrito? Que parte da sua história se encaixou nas palavras que você ouviu aqui? Eu quero ler você. Quero ouvir sua experiência, porque quando compartilhamos, a sabedoria não se perde, ela se multiplica. Se você acredita que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas a se entenderem melhor, curta este vídeo. Envie para alguém especial, compartilhe com quem também busca autoconhecimento. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui a jornada é para dentro, e a cada passo descobrimos que o que parecia coincidência era chamado, porque no fim talvez a pergunta não seja: que número me acompanha? Mas, sim, o que esse número estava tentando me ensinar desde o dia em que nasci.